Oi, gente, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam bem. Então, o vídeo de hoje é a pedido de uma seguidora linda que eu amo, que é minha amiga, que é a Arawine. Vou colocar aqui o arroba dela pra vocês. E ela me deu a sugestão de fazer um vídeo de como eu me maquiava um ano atrás e atualmente. Então, eu vou fazer aqui essa comparação. Então, se você já gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like, se inscreve aqui abaixo do canal e me segue lá no Instagram, que é @marimakeup. Vamos lá começar. Então, gente, desse lado aqui eu vou fazer como eu me maquiava um ano atrás, esse daqui atualmente. E eu sempre começava usando um primer hidratante da Ruby Rose, porém ele acabou, então eu vou usar esse daqui, ó, que é mais ou menos a mesma proposta, tá? E eu vou usar o mesmo pincelzinho que eu usei aí há um ano atrás. Então eu vou e concentro mais aqui. Antes eu passava no rosto todinho. Hoje, esse daqui, esse tipo de primer, eu aplico mais concentrado aqui na área desejada. Já atualmente, eu tô amando usar esse sérum aqui da Ruby Rose. Então eu uso ele. Então aplico. E venho espalhando aqui, ó, com o pincelzinho língua de gato. E eu aplico bastante atualmente. Esse lado aqui é o lado atual, tá, gente? Bastante nas minhas olheiras aqui, ó. Na pálpebra, pra não craquelar nada. Então aqui, principalmente, ó. E agora vamos ver o próximo passo que eu vou fazer. Eu só aplicava isso, tá? Eu já explicava direitinho, tá? Eu tô olhando aqui o vídeo falando que não podia chegar a aplicar o primer e já vim com a base por cima. Tinha que esperar a pele absorver. E o que é que eu fiz? Eu corrigi minha sobrancelha com um tom acinzentado de uma paleta que eu tinha, que eu não tenho mais. Eu já me desfiz dela. E o tom mais próximo que eu cheguei foi esse daqui. Eu vou fazer uma misturinha desses dois tons, que é um preto, meio acinzentado. E aqui eu tava usando esse pincel aqui de unicórnio, que eu ainda amo. E eu simplesmente não fazia nada na sobrancelha, tá? Não aplicava nada. Então isso não fazia durar muito. Então, ó, eu venho, tô misturando aqui, ó, esses dois tons, como eu mostrei a vocês. E vou corrigir aqui a minha sobrancelha, tá? Com o mesmo pincelzinho que eu usei, tipo, no vídeo que eu gravei. Pronto, eu só fazia isso mesmo. Agora vamos pra esse lado aqui, que agora sim, o que é que eu costumo fazer? Vou mostrar a vocês. Eu pego essas pastinhas assim, ó, que vem em paletas, tá? Principalmente a da Ruby Rose, eu gosto bastante. Eu aplico na minha sobrancelha com o dedinho mesmo. E depois eu venho e dou uma penteada com essa escovinha aqui descartável, tá? Agora eu venho com o Duo da Miss Lowry. Eu vou misturar esses dois tons aqui, ó. E vou corrigindo aqui a minha sobrancelha, ó. E eu sempre começo, faço uma linha, ó, e depois eu vou preenchendo aonde eu quero. E olhem a diferença. E esse corretorzinho aqui, ele tem a pasta, mas eu já estou acostumada a usar o da Ruby mesmo, então eu vou variando. Tá, gente? Então vamos para o próximo passo. E eu vim usando um corretivo da Ruby Rose, que infelizmente eu não tenho mais, ele já acabou. Porém, eu tenho esse daqui da Ruby também, que super serve. E eu vinha diretamente com o pincelzinho, ó, e ia delimitando. Era isso que eu fazia. Com o pincelzinho mesmo do corretivo, ó. E o que é que eu usei, gente? Eu tô usando assim, tipo, o que eu tenho aqui ainda daquela época, eu tô pegando. Eu usei uma esponjinha assim, queijinho, vocês vão tá vendo aí. E eu fui meio que esfumando, né? Fazendo... Ó, eu fiz isso e acabou, não fiz mais nada, ó. Isso mesmo. E hoje o que é que eu faço? Eu gosto muito de usar um tom mais claro que a minha sobrancelha. Por quê? Vou explicar já a vocês. Ele já ilumina aqui, ó, e faz com que a sombra fique mais pigmentada. Vou usar esse daqui, esse corretivo da Ruby, que eu amo, com o pincel língua de gato, ó. Eu venho e aplico. E hoje eu amo usar um tom mais claro, porque além de fixar melhor a sombra, ela fica mais viva. E aqui eu venho só com a mãozinha bem leve, porque eu tô usando um tom mais claro, né?
E hoje eu venho com a esponjinha, ó, e vou esfumando, dando batidinhas pra assentar no meu rosto, tá? Se você quiser usar um corretivo do tom da sua pele, ok, mas eu gosto de usar um mais claro, hoje eu faço isso. Agora vamos ver qual é o próximo passo. Meu Deus, quando eu olho, dá uma nostalgia. E o que é que eu fiz? Meu Deus, eu não acredito que eu fiz isso. Gente, eu não acredito que eu peguei um tom verde pra corrigir as minhas olheiras. Porém, hoje eu sei que acinzenta. Então, assim, não façam isso. Eu vou fazer pra vocês verem, né? Então vamos pra esse lado aqui, que é do lado antigo. E deixa eu ver com o que eu apliquei. Eu apliquei com esse mesmo pincelzinho aqui que eu apliquei desse lado, mas como ele já tá sujo, eu vou pegar aqui um limpo. Que tem o mesmo efeito, tá? Ele é um língua de gato, sendo que de topo reto. E eu fiz um baita triângulo verde, viu, minha gente? Não sei como era que isso dava certo, mas na época, pra mim... E vim com uma esponja queijinho, dando batidinhas. Olha isso! Ai, meu Deus! Mas eu era muito feliz, viu? Fazia várias makes. E agora vamos pra esse lado. O que é que eu faço? Venho com corretivo amarelo, que é o tom ideal pra minha tonalidade de olheiras, né? Então eu venho, ó. Porém, eu já sabia que era um triângulo, tá, gente? Agora eu venho com a minha esponja, que hoje eu amo usar essa esponjinha aqui, ó. Digamos que a queijinho eu acho que eu descartei, assim. Tipo, eu não uso mais na minha maquiagem. E eu uso o tom amarelado porque ele é ideal, tá? Pro meu tipo de olheiras. Eu usei na época uma base da Mary Kay. Porém, essa base, hoje eu analisando, eu vejo que ela é mais clara que o meu tom. Então, o que é que eu vou fazer? Misturinha, né? Pra gente chegar, digamos, perto do que eu usei antes, né? Então, vou usar a base L4 da Ruby Rose. Eu fiz uma misturinha da L4 com a L5, porque uma tem um tom amarelado e outra tem um tom rosado. Então, vai, tipo, chegar mesmo ao tom que eu estava usando na época, tá, gente? Ó. Fiz aqui, e lembrando que esse daqui é o lado retrô. E eu vim com o pincel língua de gato, esse daqui, ó. Que eu ainda tenho. E aplicando no rosto. Então, a gente vai repetir o mesmo processo, ó. E eu vim com esse pincel aqui da Macrylan e fui esfumando. Porém, vocês vão perceber que aqui ainda fica verde. Então, vamos lá ver o que foi que eu fiz, pelo amor de Deus. Ah, eu dei acabamentos com a esponja, porém, ainda, sim, ficou verde. E essa esponja aqui, ó, eu ainda tenho. Inclusive, eu amo essa esponja. Ó. Aplico aqui. Gente, pela cor que tá aqui, eu devo ter só feito isso, ó. Porque não tá, tipo, uma correção ultra power, tá? E agora, o que a gente vai fazer? Como eu faço agora a minha base atualmente? Minha gente, se a câmera estiver um pouco avermelhada é porque eu tô usando outro celular por conta que o meu descarregou, tá? Agora eu vou usar Chocolate 1 da Ruby, que é a Natural Look, pra quem ainda não conhece. E vou misturar com a L5, tá? Eu amo aplicar minha base com esse pincel aqui, ó, língua de gato. Eu amo aplicar base com ele. Então, eu pego aqui da minha placa e venho depositando. Amo aplicar base com esse pincel aqui, ó, que ele não tem marca, mas assim, ele é maravilhoso. E eu sempre também venho, ó, e aplico aqui base pra cobrir aquele tonzinho que a gente colocou mais claro. Agora eu venho com a esponjinha, essa daqui, ó, pra dar acabamento. Então agora vamos ver qual é o próximo passo. Eu venho com um tom mais claro, que inclusive eu ainda tenho. E na base clara eu aplico um tom mais claro ainda, né? Vai lá entender minha cabeça, mas tudo bem, vamos seguir o baile. E eu ainda tenho, eu vou usar esse tom aqui, que na época foi o que eu usei, que ele é um tom meio rosado. E eu apliquei aqui, ó.
nas olheiras. Porque pra mim, assim, já não tava bom a claridade. Eu tinha que iluminar mais. Vamos aqui ver o que foi que eu fiz. Após isso, eu vim com o tom amarelo. Ó, pegar aqui meu tom amarelo. E eu depositei mais aqui, ó. Vamos lá ver qual é o próximo passo. Eu venho com a esponja e faço... e vou esfumando, tá? Pego o tom de amarelo. Não sei o que dá na minha cabeça. Pego esse tomzinho aqui de amarelo. E ilumino aqui, ó. Mas aí, eu vou fazer essa iluminação... Até que no tom de base atual dá certo. Mas antigamente não dava não, viu? Eu devia ficar muito branca. E eu vinha com a esponja e ia esfumando. No tom de base atual, essa combinação, tipo, de você vir com um tomzinho assim mais claro, se for amarelo, dá super certo. Mas antes... Minha gente, olhem pro meu rosto. Não tem iluminação, não tem nada, ó. Tá tudo igual, ó. Enfim. Hoje, o que é que eu gosto de fazer? Eu amo usar a base L4 da Ruby Rose como iluminação. Acho que quem me acompanha aqui já deve ter percebido isso, que eu uso assim bastante. Como ela é um tom mais claro que a minha pele, tipo assim, dá muito certo mesmo. E eu faço tipo 3 pontinhos. Gente, me desculpe a luz hoje, tá? E eu venho esfumando aqui com a minha esponjinha mesmo. E dá uma iluminada assim muito boa mesmo, ó. E pra mim isso daqui já tá ótimo. Depois eu venho com o pó, aí é que vai ficar aqui lindo. E vamos prosseguir. E depois eu venho com o dedo assim, dando acabamentos. Hoje eu tenho agonia de usar o dedo pra fazer esse tipo de coisa. Não suporto. Pra vocês verem como as coisas mudam, tá? O pó que eu usei, eu ainda tenho ele, tá? Ai, meu Deus. Foi esse daqui, da Ricoste. Eu usei com a esponjinha assim, queijinho. E eu já sabia fazer essa parte, mas... eu venho com o pincelzinho, ó, e vou esfumando. Isso, a minha sobrancelha já tava toda branca, né? E hoje, o que é que eu faço? Vamos lá. Não mudou muita coisa. Eu gosto de usar, continuo gostando de usar esse pó. Porém, eu uso com essa esponjinha aqui. Eu não sei, mas ela tem uma coisa assim muito diferente. Eu acho que é... como ela é o material que ela foi feita, e eu deposito aqui, ó. E só pra dar uma selada mesmo. E eu já venho com contorno, que antes eu não fazia isso. Agora eu venho com contorno, que na época eu não fazia isso, mas como eu faço, aí essa parte aí faz parte da parte de selagem, né? Eu me enrolei todinha, mas acho que vocês entenderam. Então eu venho, ó, tô usando esse pincelzinho assim, ó, chanfradinho. Pego o blush e aplico aqui, ó. E venho também com o tomzinho, ó, escuro e aplico nessa região aqui. Aproveito e já faço também aqui no meu nariz, ó. Eu já tiro o pó. Pronto. Isso daqui. Agora o que eu vou fazer? Eu pego um pincelzinho, ó, e vou esfumando. Eu pegava essa paleta aqui, Adorable, da Ruby Rose, vinha com essa pastinha aqui, ó, e aplicava assim na minha pálpebra. Venho com um tomzinho mais claro e aplico. Pego a minha esponjinha e esfumo. Isso vai ajudar muito na pigmentação da nossa sombra. E eu vim com esse tomzinho aqui, ó, com o pincel, esse daqui, que eu ainda tenho ele. E o que é que eu fiz? Eu apliquei aqui, ó, no côncavo e eu já trazia esfumando. Vou fazer do jeitinho mesmo que eu fazia na época, tá, gente? Não vou mudar. Agora o que é que eu faço? Eu dou batidinhas e venho subindo com esse tom. Mais sombra, e eu meio que viro assim meu pincel, ó,
Com mais sombra e deposito aqui, ó. Eu trazia o pincel assim, ó, na diagonal e aqui na diagonal. E eu pego um pincel de esfumar esse daqui, ó. E eu nem deixei tão marcado como na época, mas na época ficou bem marcado. E eu venho e esfumo, ó. Faço isso. Eu peguei esse tonzinho aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Que ele é um tom de berinjela. Então eu pego e deposito aqui, ó. No meu cantinho externo do olho. Pronto, eu fiz isso, ó. Depositei e agora eu venho com outro pincel, esse daqui da Dalios, e vou esfumando. E eu vou deixar assim bem, vou imitar mesmo como era que eu fazia, tá, gente? Eu venho e faço isso. Agora eu venho com esse tonzinho aqui, ó. Esse daqui, que ele é parecido com um tom champanhe. Pego com meu dedo e vou aplicando aqui, ó. E, minha gente, isso deixa muito marcado. E depois eu vim com esse pincelzinho, ó. E esfumei aqui, ó. Eu nem peguei mais produto. Foi o que tinha aqui mesmo. Eu vim trazendo, ó. Eu venho com um tom de marrom. Que hoje eu uso esse pincel aqui, que ele é maravilhoso. Eu venho com esse tomzinho aqui de marrom. E aplico aqui, ó. E venho com um pincel, esse daqui, ó. Pego esse tonzinho, aplico no meu canto interno e aqui, ó. E eu pego um contorno, esse contorno eu não tenho mais, porém eu tenho aqui que vai assim se aproximar bastante do tom. Que é esse daqui da Jasmine, ó, que ele é um contorno frio. Vou usar o mesmo pincel que na época eu usei. E eu fiz assim, ó. Meio que um contorno e blush. Isso. E agora o que é que eu vou fazer? Eu vou vir pra esse lado aqui do olho, como era que eu faria isso atualmente, tá? Vou pegar um pincel bem parecido, só vai mudar mesmo, mas ele é o mesmo formato. Limpo o meu pincel. E vou pegar esse tomzinho aqui que eu usei, ó. E depositar aqui. Mas o que é que eu faço? Eu venho e vou depositar também a mesma quantidade aqui, ó, no meu canto interno do olho. Feito isso, tá com bastante sombra. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar um pincelzinho assim, ó. Vou pegar um tomzinho claro, esse daqui. Bem pouquinho mesmo. Eu tiro o excesso e vou começar a esfumar aqui, ó. Só para o pincel não estar totalmente limpo. Movimento de bolinha e vai e vem. Agora eu vou vir com um pincel muito fino, esse daqui da Ruby. Vou pegar mais um marronzinho, ó. E vou concentrar bastante aqui, ó. Agora, gente, e isso, hoje eu amo usar, assim, vários pincéis. E eu amo também fazer isso, ó. Eu acho que deixa mais profissional o acabamento. Eu acho que dá pra vocês perceberem já a diferença. Agora eu venho com o mesmo pincel que a gente usou. Sempre você limpa seu pincel numa toalhinha, o da Ruby Rose. Inclusive, esse é o E36. E vou pegar esse tom aqui de berinjela, ó, e eu vou concentrar aqui, ó. Com a mão bem leve, eu trago aqui pro meu côncavo. Pego o tonzinho marrom que a gente usou, venho com o pincel da Dalios e vou aqui, ó. E esfumando com a mão bem leve mesmo.
E venho com mais roxo, porque sempre acontece da sombra abrir. E agora o que é que eu vou fazer? Hoje, atualmente, jamais eu venho diretamente com a sombra. Eu sempre limpo a minha pálpebra. E eu uso um corretivo. Eu vou usar esse tonzinho aqui, ó. Fazer aqui o nosso semi-cut. E se você tá gostando desse vídeo, já deixa aí seu like, deixa sua sugestão. Agora eu venho com um tonzinho de berinjela que a gente usou, um roxinho. E vou fechando aqui, ó. Prontinho. Agora o que a gente vai fazer? Eu vou usar o mesmo pincel que eu usei aqui nesse lado. Quer dizer, eu não, só usei pra iluminar. Tá, mas eu vou pegar esse tonzinho aqui e vou colocar ele aqui apenas no início. Ó, só aqui nessa região. Vou pegar esse tom aqui, ó, que ele é mais escurozinho, pra fazer aqui, ó, a transição. Isso faz toda a diferença na maquiagem, você mexer com tonalidades, com cores. E agora eu venho com um pincelzinho assim fofinho, ó. E eu sempre gosto de trazer meu esfumado, ó, pra fora. Fica muito chique, fica muito lindo. Eu pego mais marrom, ó, e vou trazendo. E esfumado é isso, é construção, você tem que ter paciência. Pego mais roxinho e trago também, ó. Então eu vou vir com o lápis preto da Boca Rosa e aplico aqui, ó, na minha linha d'água. Pincel da Ruby Rose, esse daqui, ó. Limpo bem ele e vou começar com o tom berinjela. Vou pegar aqui o tonzinho roxo e junto aqui com o meu esfumado, ó, superior. Tom marronzinho que a gente usou na parte superior. E esfumo. Pra dar um tchanzinho a mais, eu posso até vir com esse tonzinho aqui, ó. E aplicar aqui. E venho com esse tom misturado com esse rosadinho. Então eu faço uma misturinha dos dois tons. E aplico aqui, ó. O que é que eu faço? Eu venho com o batom da Ruby Rose, que inclusive eu tenho ele ainda. E eu vou aplicar ele, esse daqui, desse lado aqui dos lados, ó. Vou aplicar, quer dizer, desse lado aqui. Hoje, como é que eu faria? Esse tom, eu acho ele um tom assim, muito pá. Então, o que é que eu faria? Eu venho com esse batom da Ruby Rose, que ele é o 287 líquido, que ele vai dar uma maior durabilidade pros nossos lábios. Desculpem a luz, minha gente. Mas o vídeo vai ficar legal, prometo a vocês. Mas olha a diferença. Desse lado aqui pra esse. Prosseguindo, o que é que eu vou fazer? Eu venho com a máscara de cílios. E aqui, desse lado, eu reforço o meu contorno, tá? Então, vou usar aqui mais contorno. Tá, e na época eu já usava iluminador. Eu lembro que antes eu usava sempre sombra. Então eu vou pegar essa sombra aqui, que super serve também. Ó, e vou aplicar aqui. Então eu já fazia essa parte. Hoje, ó, ele é bem bonito também, é porque tá estourando a luz. E hoje eu vou usar esse daqui da Jasmine, que ele é lindo também, ó. Ó, praticamente o mesmo tonzinho. Falta só a máscara de cílios, né, pra gente terminar. Eu não tenho, a que eu usei na época. Mas eu gostava, assim, dos cílios bem chamativos. Então vamos aplicar aqui bastante dos dois lados. Então, gente, esse daqui foi o resultado da nossa maquiagem, ó, versão atual versus a versão antiga. E graças a Deus eu evolui bastante, cresci muito nesse sentido das minhas técnicas que eu aprimorei. E olhem hoje, olhem isso, antes
e depois. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva aqui abaixo no canal e me segue no Instagram, que é @marimakebe. E é isso. Um beijo e tchau!